Boa tarde a todos. Eu pergunto aos membros desta Câmara se há alguma correção, acréscimo a fazer na ata da última sessão. Não. Aprovada. Cumprimentando o doutor Bentes, os desembargadores Paulo Velter e Oriana, declaro aberta essa sessão e pergunto à senhora secretária se nós temos pedido de sustentação e preferência. Me parece que é o 7º da pauta, né? Desembargador Luiz Gonzaga, nós não estamos... Não é ele ali? Apareceu ali. Esse é o processo do que o desembargador Luiz Gonzaga vai funcionar, né? Pronto. Então, eu vou apregoar esse primeiro processo, que é o 081-047322-2024, que tem como partes o Banco do Nordeste e, na parte apelante, agravante, na parte agravada, Rizomar Matos Silveira e Samuel Serra da Silveira, espólio. Há uma sustentação requerida pelo advogado e a relatoria da doutora Oriana Gomes, a quem passo a palavra. Conseguiu? Bom, não pediu mais. Não pediu mais tempo. Passarei a leitura do relatório, Excelência. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Banco do Nordeste do Brasil, S.A., contra a decisão de ID, tá? De ID 36.073.174, que não conheceu do agravo interno de ID. Desembargadora, a senhora podia falar mais no microfone, Pois não. Respeito de Tá bom gravação? agora? Sim. Tá bom, doutora? Tá, melhorou. De ID 35.712.826, por ser inadmissível contra mero despacho de impulsionamento do processo, mantendo a prevenção para processar e julgar o feito do juiz convocado para o 2º grau, Fernando Mendonça, substituto do desembargador Antônio Guerreiro Júnior, que julgou o agravo de instrumento 080 e 9154, 53, 2023, o Banco do Nordeste do Brasil, S.A., inconformado com a decisão de ID número 118.050.955 dos autos do processo de origem, que julgou improcedente a impugnação do cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com atos de constrição e bloqueios judiciais, interpôs o presente agravo de instrumento 081.04473, distribuído por sorteio em 7 de maio de 2024. Desembargador Sebastião Lima Bonfim, então da 5ª Câmara de Direito Privado, relator sorteado, sem atentar-se, diz eles, para a existência de prevenção, proferiu a decisão de número 35.58.569 no seguinte termo: defiro o pedido de efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento, pelo que determino a imediata suspensão da penhora determinada na decisão recorrida e, se já levantados os valores, que sejam eles imediatamente restituídos ao agravante. Eu não sei se vocês permitem, eu tenho um resumo da... Desembargadora, a senhora fica à Senhores permitem, eu vontade. tenho um resumo da... Eu acredito que o relatório já... O relatório foi disponibilizado, né? Doutora, da decisão do doutor Bonfim, eles fizeram também um agravo de instrumento. Eu quero esse resumo. Não, eu falo porque foi disponibilizado e eu não sei nem se faz necessária a leitura do relatório. Eu posso ler todinho o relatório? Fique à vontade, a senhora que sabe. Eu fiz um resumo, está aqui. A decisão de doutor Bonfim, desembargador Bonfim, concedeu efeito suspensivo. Aí houve uma permuta entre o doutor Bonfim, o desembargador Bonfim e o desembargador Paulo Velter. Aí no ID 35.069.000, ele reconheceu a prevenção e determinou a distribuição do recurso para o desembargador Antônio Guerreiro Júnior, que eu acho que foi corretamente. Agravo interno do banco contra o despacho de desembargador Paulo Velter requer a nulidade do despacho em razão do impedimento de desembargador Paulo Velter e a manutenção da distribuição na 5ª Câmara consequente da decisão de doutor Bonfim.
A petição dos agravados, está aí no ID 35.754.606, requer a rejeição do agravo interno. Uma decisão de Dr. Paulo Welter, no ID 35.988.689, declarou-se impedido para julgar o agravo interno por ter atuado como advogado do Zé Corrida há muito tempo, desembargador Paulo Welter. Em razão do impedimento, o recurso foi redistribuído para a desembargadora Oriana Gomes Parani, em 23 de 5 de 2024. Não estou conhecendo do agravo interno e determino a redistribuição do feito. Eu dei esse despacho no ID 36.073.174. E estou conhecendo do substituto, doutor Fernando, fundamento, primeiro, manifestamente inadmissível. Doutora, a senhora já está julgando? É porque tem sustentação. Não, isso foi a decisão que eu dei. Tá. Eles disseram dessa decisão. Tá certo. O voto não é ainda, tá? E eles não foi dessa decisão, doutor? E no primeiro, disse manifestamente inadmissível contra despacho de mero funcionamento. E perderam o objeto, vez que o doutor Paulo Welter se declarou impedido. E não retira a prevenção. Agora nós podemos dar, a senhora vai dar a palavra para, eu posso dar a palavra para ele, 5 minutos? Sim. Decline o seu nome OAB, doutor Gutenberg. Boa tarde, Excelência. Gutenberg Braga Júnior, OAB 6456. Excelências, eu não vou me... Está contando o tempo aqui porque está com problema ali. Tranquilo. Eu não vou me estender aos 5 minutos regimentais, Excelências, porque este processo já foi julgado por 2 desembargadores, só com relação à prevenção já fixada nestes autos, que é da primeira Câmara de Direito Privado da relatoria do desembargador Guerreiro. Como dito pela desembargadora Oriana, esse processo foi erroneamente distribuído pela distribuição automática do PJE, mas há de se lembrar, Excelências, que o próprio agravante Banco do Nordeste, no seu agravo de instrumento, já apontava a prevenção erroneamente da desembargadora Nelma, que julgou um agravo de instrumento de 2022. Mas aí, em 2023, veio aquele assentamento regimental, em razão da criação das câmaras de direito privado e público, em que determinou que aquelas prevenções anteriores, elas deixavam de existir com relação aos recursos anteriores, e as novas prevenções seriam fixadas a partir de 29 de janeiro de 2023. E é exatamente neste ponto que desembargador Paulo Welter e desembargadora Oriana determinaram a distribuição ao relator prevento, que é desembargador Guerreiro, que está sendo substituído pelo juiz substituto Fernando. O que eu trago aqui, Excelências, agora, nesse tempo que me resta, não é mais tratar da prevenção, porque isto já foi determinado 2 vezes em despacho apenas encaminhatório do desembargador Paulo Welter, que é impedido, de fato, ele que foi o advogado que iniciou esse processo. Só para Vossas Excelências verificarem o tempo que tem este processo, 22 anos e 3 meses. E o banco, sem dó nem piedade de uma senhora de 85 anos, tumultua o processo da forma que lhe convém. Em várias oportunidades que eu estive no gabinete da desembargadora Oriana, eu demonstrei essa minha indignação, Excelência, porque o banco... A questão só está na prevenção, doutor. Só na prevenção, só na prevenção. De que eles tumultuam o processo, Excelência, quando pegam um fio de esperança e aí se pegam na prevenção apenas para tumultuar o processo. E aí, desembargadora Oriana já rejeitou, num primeiro momento, e o que me traz aqui, Excelência, é de que, como já houve o julgamento monocraticamente dessa mesma matéria, o que eu peço a título de encerramento é que haja a rejeição em razão da manifesta inadmissão desse agravo interno e que seja aplicada a multa que trata o parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC. E em razão das 6 condenações que este banco já tem só neste processo por litigância de má-fé, é que se pede, Excelência, desembargador Luiz Gonzaga, que está aqui por videoconferência,
é que se aplique esta multa no patamar máximo de 5% sobre o valor atualizado da causa. Porque o banco é o zero e vezeiro de manipular e tentar distorcer a lei e agora regimento para tentar se socorrer nos autos. Por fim, Excelência, eu trago uma questão de ordem que foi protocolada na semana passada, em razão da petição que foi encaminhada pelo Banco do Nordeste nos autos principais. Se sabe que, por força do parágrafo 4º do artigo 64 do CPC, muito embora decisão liminar proferida por juiz incompetente, esta liminar ainda permanece no mundo dos autos. E se valendo disto, o banco pediu que fosse desbloqueado o valor que foi penhorado com relação às ações da Eletrobras, perdão. O que se pede, Excelência, nessa questão de ordem que está sendo julgado neste processo é que se faça um ajustamento da liminar proferida pelo desembargador Sebastião Bonfim, apenas no sentido, desembargador Oriana, de se evitar levantamento de qualquer recurso financeiro. E aqui os agravados se comprometem de nem requerer este levantamento, mas, em razão da dificuldade que se tem, Excelências, de se penhorar recursos do Banco do Nordeste por ter suas contas vinculadas ao Fundo Constitucional, para encerrar, Excelência, a execução anterior ela foi frustrada e, por esta razão, é que se pede que se aprecie essa questão de ordem apenas para suspender o levantamento de qualquer recurso neste processo. Obrigado, doutor. Doutora Oriana? Pois não. Bem breve aí, Pois não. antes da senhora votar, Pois não. eu até havia conversado sobre esse processo com a desembargadora Sônia. Hoje, quando eu estava fazendo aqui a revisão dos processos para esta sessão, eu me deparei com esse caso e, curioso, fui querer saber por que eu estava impedido. Eu me lembrava do nome dos agravados, mas não lembrava do caso com detalhes. Viu, desembargador Luiz Gonzaga? Boa tarde a Vossa Excelência também. E de fato, aqui eu quero reconhecer publicamente, e inclusive me desculpar com a Câmara, teve um erro aí do meu gabinete, né? Eu não poderia despachar nesse processo. Nenhum tipo de despacho. Mesmo que seja um despacho de mero encaminhamento. Então, aí, doutor Bentes, eu falo pelo compromisso que tenho com a toga, que esses despachos ordinatórios, a assessoria que cuida, a gente fiscaliza na medida do que a gente consegue fiscalizar. E aí a assessoria viu, olha, tem de fato aqui uma prevenção e encaminhou. Quando o banco identificou aí que eu não poderia atuar, porque o caso não é nem de suspeição, é de impedimento aí. Eu atuei nesse processo como advogado, lá na formulação da ação inicial, da cautelar, de recurso. Eu atuei aí fortemente, até me surpreendi com os valores que foram levantados aí já, e eu não recebi nada disso aí, viu? Então, veja, eu fiquei surpreso quando eu olhei isso aí. Então, veja, ali de fato nós erramos, eu não poderia dar despacho nenhum, né? Então, eu estou colocando isso para apreciação da Câmara, para que depois não se venha aí, né, algum oportunista querer de algum modo explorar isso. Mas qualquer que seja a decisão da Câmara, eu respeito e estou impedido de me manifestar sobre a decisão que ela vier a tomar. Mas eu acho que por uma questão de ordem pública, né, a nulidade dessa minha manifestação aí deve ser reconhecida. É só isso que eu coloco para reflexão dos eminentes colegas. Desembargadora, o senhor me permite uma parte para acalmar o coração do nosso colega? Sim. Nossa distribuição tem um problema que me parece elementar e que a tecnologia já podia ter, ou melhor, já superou, mas infelizmente nós temos um programa que ele é disponibilizado pelo CNJ e esse programa
por ser disponibilizado pelo CNJ, ele acaba nos impedindo de fazer algumas modificações. O desembargador Paulo Velto foi presidente, sabe disso, dos equívocos que o programa tem. Por exemplo, não sei se os senhores advogados e partes que nos assistem sabem, mas os processos e essa confusão toda começa por causa de uma distribuição errônea de um processo já prevento ao gabinete desembargador Guerreiro e vai parar no gabinete desembargador Bonfim. Confusão começa toda aí. E quando o Bonfim recebe, o desembargador Bonfim recebe, ele caça uma liminar que ele também não tinha competência para fazê-lo. E isso acontece porque nós temos de policiar uma coisa que eu tenho convicção, repito, que a tecnologia, se o CNJ se preocupasse com esse detalhe do PJ, já teríamos superado. A gente recebe diuturnamente processos que a nossa assessoria tem de fazer um crivo. Eu não falo nem impedimento, porque isso aí é uma questão analisada caso a caso. Mas eu falo mesmo das prevenções, o sistema não lê. O sistema não lê. E não conseguir ler. Eles distribuem muito de direito público para nós. Exatamente. E no crime, quando eu estava no crime, era direto. Então, ao não ler, o sistema ter essa falha, acaba fazendo distribuições erradas e essa confusão toda acontece, que começa a grande balbúrdia quando é distribuído para o gabinete desembargador Bonfim. Ele também, sem se atentar, porque alguma coisa passa pela assessoria, já passou comigo também. E, nesse sentido, ele dá uma liminar para cassar uma outra decisão de bloqueio de valores, de ativos. Pois pois é. Fazer a leitura, Mas, infelizmente, não dá. E aí, vai para o gabinete desembargador Paulo, e ele preocupado, a gente conversa. Eu acho que quem o conhece, sabe, eu pelo menos Eu também, nem reafirmo, eu tenho convicção de que o desembargador Paulo tem uma conduta exemplar e não seria diferente quando ele olhou que a parte dele e, nesse sentido, imediatamente distribuiu para quem de direito. Mas, desembargadora, a senhora tem a palavra, por favor, continue seu voto. Engraçado que o CNJ lê bem de noite. Quando a gente vai trabalhar, a gente bota para o IPG para ele, manda um código para você poder entrar. Então é que eles estão lendo. Mas aí é um controle mais de segurança, mas o sistema tem muitos gargalos. Já tem falha. O meu voto é no sentido, eu tenho um resumo também, se for preciso, se eles não aguentarem, presentes requisitos intrínsecos de admissibilidade atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse recursal, bem como os extrínsecos concernentes à tempestividade e regularidade formal. Conheço o agravo regimental nos termos do artigo 285, parágrafo 4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, passa ao enfrentamento do recurso. Cinge-se a controvérsia na análise acerca da questão que conheceu o agravo interno, interpôs e determinou a remessa dos autos ao desembargador prevento, tudo conforme minuciosamente relatados alhures. Inicialmente, esclareço que considero que os recursos foram distribuídos após a vigência da Lei Complementar 255/2022, entendo que se aplica sem restrições a regra de prevenção contida no artigo 293, do caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Maranhão, conforme estabelecido no artigo 2º, parágrafo único do assento regimental 1/2023, alterado pelo assento regimental 1/2024. Compulsando atentamente os autos, bem como os autos de origem, processo número 00379-63/2002, observa-se que o primeiro recurso distribuído após 26 de janeiro de 2023 foi o agravo de instrumento 080-91-54-53/2023, em 20 de abril de 2023. Cuja relatoria foi sorteada para o desembargador Antônio Guerreiro Júnior. Em tais condições, é evidente que não há prevenção da desembargadora Nelma Sarney, atualmente substituída pela juíza convocada para o 2º grau, Rosário de Fátima Almeida Duarte, vez que o agravo de instrumento 082-59-5508-2022, que supostamente a tornaria preventa, foi distribuída em 29 de novembro de 2022, portanto, antes de 26 de janeiro de 2023, data estabelecida no artigo 2º,
parágrafo único do assento regimental número 1, 2023, alterado pelo assento regimental número 1, 2024. Por outro lado, considerando os mesmos dispositivos legais, tem-se com clareza que há sim a prevenção do desembargador Antônio Guerreiro Júnior, hoje substituído pelo juiz convocado para o segundo grau, Fernando Mendonça, desde que foi o relator sorteado para o primeiro recurso após 26 de janeiro de 2023, qual seja o agravo de instrumento número 080915453 de 2023. Em 20 de abril de 2023, no entanto, a prevenção não foi observada pelo então relator desembargador Sebastião Bonfim, que ao receber o presente agravo de instrumento, proferiu decisão lhe conferindo efeito suspensivo, sobrevindo após isso toda a celeuma que ora se instaurou nos presentes. Sendo assim, sem necessidade de reclamando o regular andamento feito, verifique o agravo interno de ID 35, 71, 28, ou se preferir, unidade dezena centena, 357, 128, 26, não merece conhecimento por ser manifestamente inadmissível contra despacho de mero impulsionamento do processo de ID 36, 69 mil, que determinou a redistribuição do recurso sem conteúdo decisório. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça verbis. Processual civil, agravo interno, a redistribuição dos autos, conteúdo decisório, ausência e recorribilidade, de acordo com a orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar agravame às partes. Tem ministro Félix Fischer e outras pessoas citadas. Tem também um outro administrativo, agravo interno, que determina a restribuição dos autos, ausência de prejuízo às partes e irrecorribilidade. São quatro decisões jurisprudenciais que podem ser colhidas no voto. Ademais, ainda que fosse admitido o agravo interno, estaria prejudicado, vez que pretende declarar a nulidade do despacho recorrido por impedimento do desembargador Paulo Velter. No entanto, o eminente desembargador se declarou impedido posteriormente, conforme se observa na decisão de ID número 35, 988, 689, juízo de reconsideração, restando caracterizada a perda superveniente do objeto. Portanto, entendo que não merece reforma a decisão de ID 3607, 3174, ora agravada, que não conheceu do agravo interno de ID número 35, 71, 28, 26, por ser inadmissível contra mero despacho de funcionamento do processo. Quanto à alegação de que não subsistiria a prevenção em razão de não mais funcionário, órgão, julgador, todos os desembargadores que participaram do julgamento anterior, em que pese o malabarismo argumentativo ao interpretar isoladamente o parágrafo 3º do artigo 293 do regimento interno, não merece razão agravante, tendo em vista que dispõe para os parágrafos 8º, 11 e 12 do mesmo artigo. O parágrafo 8º diz assim: a prevenção permanece no órgão julgador originário, cabendo a distribuição ao seu sucessor, observadas as regras de conexão, se o relator deixar o tribunal ou for removido de Câmara. O parágrafo 11 diz: ainda que 2 desembargadores se declarem suspeitos ou impedidos nas câmaras isoladas, ou mais desembargadores nas ações de prevenção, será do órgão julgador, convocando-se 9 desembargadores para o julgamento no órgão julgador de origem. O 12º diz: nas hipóteses de se encontrarem impedidos ou suspeitos todos os desembargadores de uma câmara isolada, o processo será enviado a outra câmara da mesma categoria, fazendo-se a compensação na futura distribuição à câmara onde ele se encontrava. O 13º diz: nos casos dos parágrafos anteriores, cessará a prevenção se não mais funcionarem no órgão julgador todos os desembargadores que participaram do julgamento anterior. Em caso, o afastamento temporário dos desembargadores Antônio Guerreiro Júnior e Nelma Celeste Silva Sarney, por decisão do Conselho Nacional de Justiça, não pode ser interpretado, a meu juízo, como exclusão definitiva dos desembargadores do tribunal, tampouco remoção da Câmara. Ademais, foram regularmente convocados juízes para atuar em substituição aos desembargadores afastados administrativamente. Por outro lado, ação de impedimento ou suspeição por todos os desembargadores da primeira Câmara de Direito Privado que justifique a aplicação do parágrafo 12º do artigo 293 do Regimento Interno.
Por fim, entendo que não merece acolhido o pedido do agravante para a vinculação do desembargador Sebastião Bonfim ao recurso, sob a alegação de proferir decisão interlocutória, conferindo efeito suspensivo que, por sua natureza, envolveria uma análise substancial do mérito do recurso interposto. O artigo 62 do Regimento Interno estabelece que, efetuada a remoção ou aprovada a permuta, o desembargador permanecerá vinculado no órgão de origem, apenas aos processos em que tenha lançado o relatório ou pedido dia para julgamento, na qualidade de revisor, bem como nas ações originárias cuja instrução esteja concluída. Portanto, não há que se falar em vinculação no presente caso, vez que a decisão liminar concessiva de efeito suspensivo não está inserida nas hipóteses definidas no artigo 62 do Regimento Interno. Não cabe a interpretação extensiva, no meu entendimento, com base no artigo 327, inciso 1º do mesmo regimento, pois, em caso, como já for exaustivamente demonstrado, o juiz certo para o julgamento do recurso é o desembargador prevento. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental, mantendo incólume uma decisão recorrida. Em razão da prevenção do desembargador Antônio Guerreiro Júnior, nos termos da fundamentação supra, encaminhe-se o presente agravo de instrumento ao desembargador prevento, atualmente substituído pelo juiz convocado para o segundo grau, Fernando Mendonça, quem terá competência absoluta para julgar o recurso, inclusive para decidir sobre a manutenção ou não dos efeitos da decisão de ID 35, 58, 55, 69, proferida pelo desembargador Sebastião Bonfim. Quanto à multa por litigância de má-fé, indefiro o pedido formulado pelo agravado, desculpe, doutor, vez que o agravo regimental interposto é recurso legalmente admitido pelo regimento interno deste tribunal e cabível no presente caso. Portanto, especificamente quanto ao presente recurso de agravo regimental, não se configuram as hipóteses previstas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. É como voto, desembargadora. Oriana. Desembargador Luiz Gonzaga? O senhor está nos ouvindo? Eu acho que o senhor está sem som. Seu microfone está desligado. Verdade. Boa tarde a todos, cumprimentando aqui os desembargadores e os advogados aqui presentes, a secretária e os demais serventuários. Eu entendi perfeitamente a situação e estou de pleno acordo com o voto da relatora. Com a relator. É. É isso? Ah. Com a relatora. Tá certo. Eu, particularmente, até entendi que não seria caso de reconhecer, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência, eu acho que nem era caso de conhecimento. E acompanho Vossa Excelência por entender também que a competência evidente é do gabinete do desembargador Guerreiro. Acompanho integralmente Vossa Excelência. Por unanimidade, pelo conhecimento, no caso ela conheceu, e desprovimento do agravo. Então, até a próxima, já que eu estou liberado, né? Sim, liberado, doutor. Muito Obrigada e até logo. Até breve. Tá. Obrigada. Tá. Segundo processo que tem preferência é o 9º da nossa pauta. É o 080-6463-14-2021, que tem como requerente Jailton Ribeiro da Conceição versus Equatorial Maranhão. Tem pedido de sustentação. Nada, boa tarde. É o 9º da pauta, né? Quem é o relator é o desembargador Paulo Velda, é isso? Ou eu estou enganado? Desembargador Paulo Velda, o senhor tem a palavra. Tem sustentação. Deixa eu só ver se está presente. A pessoa está presente? Está presente. Está presente. Então, sim. O relatório é bem objetivo, é que a apelação ela é interposta contra a sentença do juiz da segunda vara civil de Imperatriz. Ele julgou improcedente a ação e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude dos benefícios da assistência judiciária, por não constatar falha na prestação do serviço, pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, em virtude de inadimplemento do consumidor. Ele aqui está recorrendo, sustentando o quê? Que não seria possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em residência onde habita pessoa idosa, restrita ao leito, e com esses argumentos ele pugna pela reforma integral da sentença para que a
a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais com a inversão da sucumbência. Em síntese, é isso, presidente, desembargadora Oriana. Obrigado, desembargador Paulo. Eu peço ao senhor advogado que se manifeste, começando a dizer, declinando seu nome e OAB. Boa tarde a todos. Meu nome é Érica, minha OAB é 10.548 e eu sou advogada da Equatorial, recorrida nesse processo. Boa tarde. Boa tarde, Boa doutora. tarde. A senhora tem a palavra pelo prazo regimental. Ok, obrigada. Cumprimento a nobre presidente da Câmara, o emérito relator, os doutos desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público e os demais presentes. Né, a presente ação, como bem foi falado pelo relator, tem o objeto é a discussão sobre a regularidade de um corte no fornecimento de energia na conta-contrato da parte autora. Né? Apesar da sentença de improcedência, foi apresentado recurso pela parte autora e o objetivo aqui é elencar os pontos que sustentem pela manutenção da sentença. Né? Inicia-se destacando que, apesar de reconhecer que a CC estava em débito, a parte recorrente, em seus pedidos, não requereu a negociação desses débitos, né? Ela vinha deixando de pagar todas as faturas mensais, mas apenas requereu a religação da energia e danos morais, porque deixa claro aqui que o objetivo dele não seria saldar a dívida e resolver o problema dele diante da concessionária, mas apenas locupletar-se. Né? Conforme alegado na inicial e ratificado na peça contestatória, de fato ocorreu a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da parte autora. E esse corte ele ocorreu no dia 4 de maio de 2021, pelo não pagamento da fatura 2 de 21, no valor de R$ 395,17, que venceu no 4 de março de 21. Essa fatura ela foi devidamente reavisada na fatura 3 de 2021. Né? Então, o que a gente percebe é que o corte ele foi totalmente devido. Né? Entretanto, o recorrente ele entende que o corte ele foi indevido, pois, apesar dele estar em débito, a concessionária não tentou conversar com ele e acharam outro meio de cobrança, não considerando a condição de saúde da sua sogra, que supostamente necessitaria de um uso contínuo de aparelhos elétricos. Né? Em relação a esta alegação, é importante frisar 2 pontos. O autor, mesmo alegando a necessidade vital de energia elétrica, não vinha pagando as faturas de energia e não procurou a empresa para negociar essas dívidas e informar a situação da sua sogra. Né? E aqui cabe informar que, conforme a resolução da ANEEL, o titular da unidade consumidora ele deve comunicar previamente à concessionária sobre qualquer situação que exija tratamento especial em relação ao fornecimento de energia, como no caso de residirem na unidade pessoas que dependam de uso contínuo de aparelhos elétricos para tratamento de saúde. Né? Essa comunicação ela não foi feita pela parte apelante, não sendo possível exigir da apelada que ela pudesse prever que seu fornecimento de energia deveria ser tratado por um regime diferenciado. Né? Além disso, é importante frisar também que esse cadastro ele não exime o consumidor do pagamento regular das suas faturas, nem das ações de cobrança e nem da inadimplência e nem da suspensão do fornecimento de energia. Né? Ele é tratado como qualquer outro consumidor, ele tem apenas um atendimento especial, onde, por exemplo, são feitos avisos preferenciais e antecipados de desligamentos programados ou até da suspensão do fornecimento. Né? O segundo ponto é que não há provas de que a sogra do autor necessitava dos aparelhos de manutenção da sua vida. Né? Em relação a este ponto, cabe mencionar que existem alguns aparelhos essenciais que eles são listados, né, pela concessionária, né, que somados à condição clínica do usuário são considerados equipamentos vitais, como, por exemplo, aspiradores de secreção, respirador, ventilador, aparelho de quimioterapia, de hemodiálise, entre outros. E pelos documentos juntados aos autos, não há provas de que a idosa necessitava de algum ou de nenhum desses aparelhos. Né? O juiz Acó, ele fundamentou sua decisão na improcedência justamente nesses 2 pontos. A ausência de elementos mínimos de prova da falha do serviço da requerida, né? Em razão do recorrente não ter comprovado os fatos constitutivos do seu direito, já que não juntou nenhuma prova da necessidade desses equipamentos essenciais e nem fez nenhuma prova de que solicitou a inclusão no cadastro especial da concessionária. Né? E aí, assim, partindo para o final, entende-se que a sentença proferida ela foi totalmente justa com o recorrente,
não devendo, por isso, ela ser reformada, né? E aí requer aqui a apelada o desprovimento do recurso do autor, né, mantendo a sentença de base que julgou improcedente os pedidos. Agradeço a Vossas Excelências pela oportunidade e finalizo aqui a minha sustentação. Boa tarde. Obrigado, doutor. Como vota o desembargador Paulo Welter? De fato, a pessoa não pagou aí as contas, ela própria reconhece, passou um longo período inadimplente e a empresa foi lá e cumpriu, né, os termos da resolução, né? Veja, Vossa Excelência, ela ficou sem o pagamento da fatura de fevereiro até abril, né? E ela alega o quê? Olha, não seria possível, né, fazer essa suspensão do fornecimento de energia elétrica, como eu aqui disse no relatório, porque ali é uma pessoa que precisa de ventilação e refrigeração, uma senhora de idade e tal, mas isso não tem prova de nada disso. Essa é uma alegação que é solta no espaço, né? De modo que eu entendo que não tem aqui o que corrigir, a decisão está correta, eu estou negando provimento ao recurso. Desembargadora Oriana? Eu estou acompanhando o relator. Também estou acompanhando o relator e proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento desse provimento do apelo. O próximo processo da pauta é o de número 3 da nossa pauta, é o 080-2022-5 de 2023, que tem como partes Domingas Costa Gomes, José Arnaldo Gomes Costa e Equatorial Maranhão, da relatoria da desembargadora Oriana, e tem pedido sustentação tanto da parte do advogado das apelantes como da advogada da apelada. Doutora Ariana. É o 11º ou o terceiro? É o 10º? Eu disse terceiro, foi? Ah, desculpa, é o 11º, desculpa. É o 11º da nossa pauta, eu confundi. É o terceiro da nossa. É o terceiro. É o 11º da pauta, é o terceiro aqui da ordem de preferência. Certo. Aqui. Aqui tem Valéria. Manela. Pensado. Hein? Já posso ir, doutor? Doutor, a senhora tem a palavra. Cível, processo 080, 58, 23, em que apelante José Arnaldo Gomes Costa e Domingas Costa Gomes, advogado doutor Fábio da Silva Souza Costa, ele que vai sustentar? Vai haver sustentação? Vai ter sustentação. Ah. E a advogada apelada Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., é advogado Salves Dino de Castro Costa Júnior, e Valéria Lawane de Carvalho Costa, procurador de Justiça Marco Antônio Guerreiro, mas o procurador hoje é doutor Bentes, né? E desembargador, eu sou a ementa. O relatório trata-se de apelação civil interposta por José Arnaldo Gomes Costa e Domingas Costa, pretendendo a reforma da sentença de AID 34.014.420, proferida pelo eminente juiz da primeira vara da comarca de Barra do Corda, que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte. O juízo de base julgou improcedente os pedidos iniciais nos seguintes termos: ante todo o exposto, com base na fundamentação supra, julga improcedentes os pedidos formulados pela autora por não vislumbrar a existência de conduta ilícita praticada pela requerida, tendo em vista a ausência dos elementos probatórios suficientes. Na apelante, os apelantes, na verdade, são dois apelantes aqui, em síntese, conforme a petição número tal, que o juiz não analisou de forma correta todos os documentos juntados aos autos, em especial o que demonstra a solicitação da religação devido ao corte indevido de sua energia, ressalta ainda que no próprio TOI, juntado pela concessionária de energia, em sua contestação, resta evidente que não for achado nenhum desvio ou fraude em seu medidor
Eles achavam que tinha uma fraude, que eles tinham feito uma fraude. E assim requer reforma da decisão contra as razões apresentadas conforme documento de ID 3401-4435. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, deixando de se manifestar em relação ao mérito. É o que cabe no relatar. Obrigada, doutora Oriana. Eu queria pedir ao advogado da parte apelante que se manifestasse, iniciando, declarando o seu nome completo e OAB. Boa tarde, doutora presidente. Fábio da Silva Souza Costa, OAB-DF 48485. Muito boa tarde, seria o objetivo. Queria parabenizar a doutora Sueli por nos prestar um auxílio em virtude dessa videoconferência, e espero que meu áudio esteja bem, senhores. E quero agradecer aos nobres desembargadores desse brilhante Tribunal de Justiça. Senhores, o que acontece? Na residência, existem 2 pessoas idosas, uma deficiente visual, hipertensa, diabética, e a outra senhora com problema de osteoporose. O que acontece? Os servidores da Equatorial chegaram na sua residência de forma truculenta, com a acusação que haveria um furto de energia, sendo que as pessoas idosas nunca deixaram sequer de pagar qualquer conta de energia. O que eles fizeram? Obrigaram a senhora idosa a assinar um termo para que eles vistoriassem, na verdade, vistoriassem não, eles quebraram o muro, desligaram a energia elétrica sem o acompanhamento da polícia, que a obrigação da empresa quando constatar irregularidade de desvio, de furto de energia, o acompanhamento de uma prova pericial policial. O que ato contínuo? Orientamos a senhora Domingas a procurar a Equatorial para que a mesma arrumasse o dano no muro e religasse a energia, porque havia uma pessoa diabética que tinha insulina na geladeira, poderia estragar, e a empresa sequer religou a energia. Foi o motivo da ação. Colocamos nos autos vídeos, provando o corte, colocamos nos autos as provas testemunhais que comprova que houver o corte. Inclusive, a própria servidora da Equatorial de Barra do Corda pediu desculpa pela corte de energia. Excelência. Então, houve um dano moral e houve um dano material, até porque o senhor idoso cego ficou sem medicamento há mais de 4 dias. Estragou. Teria que adquirir medicamentos de vizinhos, porque estava sem energia na sua residência. Então, as apelantes requer o provimento do recurso. Muito obrigado. Doutor, eu pergunto se o advogado da parte apelada se faz presente à sala. Me parece que pediu sustentação, mas não se faz presente. É isso, doutora? Bem, não se manifesta, eu vou, portanto, passar a palavra para Vossa Excelência. Desembargadora Oriana, a senhora tem a palavra. Inicialmente observa a presença dos requisitos extrínsecos concernente à tempestividade ao preparo, justiça gratuita deferida nesta fase, regularidade formal, assim como dos intrínsecos atinentes ao cabimento, legitimidade e interesse em recursal, razão pela qual conheço o recurso. No mérito, a análise detida dos autos verifica que a questão de fundo versa essencialmente sobre a existência ou não de fraude, desvio de energia no medidor dos consumidores ora apelantes, e isso lhe causou algum dano. A par disso, você disse que é o Código, e se isso lhe causou algum dano. A par disso, você disse que o Código de Defesa do Consumidor se aplica de forma inconteste à relação firmada entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e os apelantes consumidores, nos termos dos artigos 2º caput e 3º caput, segundo ambos do referido diploma legal. Caberia à apelada demonstrar a observância do artigo 129, resolução 414/2010, da ANEEL, a apuração do débito do consumo não registrado, comprovando, pois, a inexistência de defeito na prestação do serviço ou ainda a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O citado artigo 129 da resolução 414/2010 da ANEEL, inclusive assim dispõe, artigo 129, na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,
Parágrafo 1º. A distribuição deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos. Primeiro, emitir o termo de ocorrência e inspeção, que é o TOI, em formulário próprio elaborado conforme anexo 5º desta resolução. Segundo, solicitar a perícia técnica a seu critério ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal. Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso 2º. Efetuar avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas e, quinto, implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos. A. Medição fiscalizadora com registro de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos. E B, recursos visuais tais como fotografias e vídeos. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção no ato de sua emissão mediante recibo. Parágrafo 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Parágrafo 4º. O consumidor tem 15 dias a partir do recebimento do TOI para informar a distribuidora a opção pela perícia técnica do medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. Parágrafo 5º. Nos casos em que houver necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-las em invólucro específico a ser lacrado no ato da retirada mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor, aquele que acompanha a inspeção. Encaminhá-la por meio de transporte adequado para a realização de avaliação técnica. Parágrafo 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela rede de laboratórios acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados, conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo de certificação na norma ABNT, NBR, ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso 2, parágrafo 1º, que é uma redação dada pela uma resolução da ANEEL 479. No parágrafo 7º, está estabelecido assim: na hipótese do parágrafo 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor escrito, mediante comprovação com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora de realização da avaliação técnica, que nós verificamos no ID e não teve isso. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez no novo agendamento. Caso o consumidor não compareça, é o parágrafo 9º, a data previamente informada, faculta-se a distribuidora seguir o cronograma próprio. Parágrafo 10º. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informar da data. Parágrafo 11º. Os custos de frete de que trata esse artigo devem ser limitados. No presente caso, digo eu, vislumbro que a concessionária não observou o procedimento previsto na norma regulamentar. Com efeito, apesar de ter emitido o termo de ocorrência e inspeção, o TOI, em formulário próprio, há de se verificar pelo próprio documento de ID 3401-4410, nas páginas 1 a 5, que não restou demonstrado que houve desvio ou fraude por parte do consumidor. Pelo contrário, foi constatado que a medição estava normal, sem perda de energia no momento da inspeção, portanto, totalmente ao contrário do que está previsto no artigo 129 da Resolução 414 da ANEEL. Sendo assim, reputa manifesta a atuação ilícita da concessionária de energia que não agiu no exercício regular do direito, inobservando, em verdade, o procedimento pelo qual estava vinculada, previsto na norma regulamentadora e que acarreta a nulidade da recuperação de receita por consumo não registrado. Vejamos o precedente deste Tribunal de Justiça. Administrativo, consumidor e processual civil, serviços públicos, fornecimento de energia elétrica, recuperação de consumo efetivo por fraude atribuída ao consumidor, inobservância da Resolução 414 da ANEEL, nulidade do débito apurado, dano moral mantido, quantia arbitrada proporcional e razoável. É manifesta a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica ao proceder à apuração unilateral do débito, que foi o caso.
sem observância estrita do procedimento ao qual está vinculado e disciplinada a Resolução 414 da ANEEL. A desembargadora Nilde Jesus Cruz, Sexta Câmara Civil, julgado em 8 de 2019. Portanto, a concessionária não se desincumbiu de seu mistério, digo eu, vez que não logrou demonstrar quaisquer das causas excludentes de responsabilidades elencadas no artigo 14, parágrafo 3º do Código Consumerista. Portanto, equivocada a sentença que julgou improcedente a ação. Passando ao ponto sobre a suspensão no fornecimento de energia elétrica, demonstrado no documento de ID 34.014.394, deve-se observar que o serviço tem caráter de natureza essencial, de acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. No termo desse artigo, aplica-se o princípio da continuidade do serviço público, conforme o artigo 175 da Constituição da República, regulamentada pelo artigo 6º da Lei 8.987 de 95. No entanto, o artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 2º da Lei 8.987 de 95, excetua a regra da continuidade do serviço público essencial, enumerando hipótese de interrupções do serviço público em caso de não pagamento da tarifa pelo usuário ou por razões técnicas ou de segurança das instalações. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. O parágrafo 1º, o serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, todos os senhores conhecem. Parágrafo 2º, a atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento das instalações. Terceiro, não se caracteriza como descontinuidade de serviço a sua interrupção, o que não é o caso. Neste contexto, o serviço de energia elétrica, digo eu, pode ser suspenso nos casos de não pagamento da tarifa pelo usuário da unidade consumidora, o que de fato não ocorreu, considerando que os consumidores estavam em dia com seus equipamentos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a suspensão de serviços essenciais não pode se dar em virtude do inadimplemento. E aqui eu trago uma jurisprudência da segunda turma, do ministro Herman Benjamin. Nesse sentido, ao suspender a energia elétrica dos apelantes, a Equatorial atuou de forma irregular e não observando o procedimento ao qual estava vinculada, previsto na norma regulamentadora. Ultrapassado esse ponto, no tocante ao dano moral, é disso que a responsabilidade civil pressupõe a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, dispensada a prova do elemento subjetivo, dolo ou culpa, por incidir a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Entendo que a indenização por danos morais deve prevalecer, tendo em vista o que ocorreu a interrupção de energia elétrica, fundada em débito pretérito. Os transtornos decorrentes da falta de energia elétrica são de conhecimento geral, ordinariamente apreendidos pela experiência comum, passíveis de configuração de dano moral. Na presente ação, ficou comprovado que a conduta da empresa transbordou mero aborrecimento, pois houve suspensão do fornecimento de energia, além de não estarem demonstrado que houve fraude por parte do consumidor, o que, por certo, causa abalo de ordem imaterial. A suspensão de energia atinge a imagem do consumidor perante os vizinhos, afetando sua credibilidade como pessoa que honra seus débitos, ao tempo que atinge a vida privada. Uma vez que, nos dias de hoje, o serviço de primeira necessidade, eles pediram 100 mil de indenização, mas por de indenização, e incide, pois, o dever de reparar. Logo entendo que a verba compensatória no montante de 8 mil, apenas 8 mil, desembargadora Sônia e desembargador Paulo Velto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque vendo as contas que eles pagavam direitinho, refletindo o caráter punitivo, pedagógico, balizador da reparação, adequando-se às peculiaridades do presente caso e à média aplicada por esta Corte em casos semelhantes. Por fim, em relação aos danos materiais, apesar de estarem demonstrados nos autos que houve suposto prejuízo, conforme os documentos de ID 34.014.396, 34.014.397, 398 e 401, não há nos autos nenhum recibo comprovante de pagamento das eventuais despesas com a reparação do muro. Diz que o muro caiu, o que eles quebraram para tirar o medidor. Portanto, em relação aos danos materiais, devem procedentes pedidos. Em tais condições, nos termos de fundamentação supra, conheço e dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida apenas para condenar a empresa apelada em relação aos danos morais no valor de 8 mil reais. É como voto. Obrigada, doutora Oriana. Desembargadora Oriana, pedindo todas as vênias,
eu adianto que eu vou divergir desse voto e vou passar a dizer por quê, porque me parece que não se trata exatamente daqueles casos em que há algum tipo de acusação de furto de energia e que, por isso, foi gerado uma inspeção. Deixa eu só lhe concluir o que eu penso. Normalmente, quando tem a fraude, tem 3 tipos de fraudes possíveis, ou 2, melhor dizendo, por derivação e por alguma reajuste no equipamento de medição. Nesses casos, quando a Equatorial ou outra empresa de energia se faz presente ao local, eles já, ou no momento seguinte, eles fazem uma notificação à unidade consumidora. Eles fazem uma notificação à unidade consumidora que terá o prazo administrativo de se defender e mostrar que não houve fraude no medidor ou derivação que o seja. Nesse caso específico, foi uma inspeção no qual a resolução 1000 de 2021, que substituiu essa 414, permite que eles façam. O que diz a resolução 1000 de 2021 da ANEEL? O artigo 238 diz o seguinte: a verificação periódica dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica. E diz ainda o artigo 248: a inspeção no sistema de medição de faturamento para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários. Ou seja, a distribuidora poderia, como o fez, ir na unidade consumidora e promover a fiscalização. Porque aqui não foi, repito, uma acusação anterior dizendo que havia uma fraude, notificando a parte para promover defesa administrativa, não foi nada disso. Ele se valendo, a Equatorial, se valendo da resolução da ANEEL, ela foi lá, realmente quebrou a parede mas ela tem direito de fazer isso, aí ela tem a obrigação de consertar. Mas não consertou, segundo, deixa eu só concluir. Segundo, primeiro, não teve, como disse, então voltemos um pouquinho mais. A empresa foi lá e, na presença da parte, porque tem um documento que se faz presente no ID, deixa eu só ver aqui o ID. Tem um documento que se faz presente no TOI, em que a parte se mostra, volta para aquele outro, em que a parte se faz presente e recusa assinar, mas ela estava presente e eles tinham o direito de buscar fazer essa fiscalização desde que, isso é verdade, momento seguinte, ela recuperasse o bem, no caso, o muro que tenha sido danificado. Só um minutinho, doutor, só um minuto. O que que acontece no momento seguinte? Eles fazem a inspeção, não constatam nenhuma... Pode me dizer o ID que nós queremos olhar, que nós olhamos... De qual, doutora? Processo. De qual? Qual é o ID que a senhora fez? Não, é do TOI, que a senhora até já citou. Do TOI. Eu vou... o TOI, a senhora já citou e realmente está lá. E ela está presente. Excelente. Só uma questão de ordem, excelente. Doutor, eu estou votando. Me desculpe. Um minuto. Existe como é o nome? É TOI, né? TOI. No TOI, tem lá dizendo que a dona Domingas, se não me falha a memória, o nome dela é Domingas. Dona Domingas se faz presente ao local, só que ela se recusa a assinar. Tá? Vamos já chegar lá. No momento seguinte, quando eles tiram o equipamento e não coisa nada, a obrigação era consertar o muro. O que eles dizem? Nós não consertamos
Porque quando, e também tem um documento nesse sentido, claro que ela não assina, mas eles vão dizer o seguinte, que eles não consertaram o muro porque ela não aceitou que fosse consertado e disse mais, disse que seria consertado pelo pedreiro dela. Então, ela não aceitava a recuperação pela Equatorial. Ok, passou. E o que acontece mais nisso aqui? Nas alegações da parte, dona Domingas, ela disse que houve corte. Quando você vai olhar a ida da dona Domingas, é o protocolo. Aqui nesse outro diz recusou-se, né? Ela não assinou, mas aqui, no ID 34, 14, quando e que tem um documento que é o acompanhamento aqui do atendimento. Ela vai à agência da Equatorial. E lá chegando, não há relato de corte de energia. Não há, porque aqui você descreve a parte, quando comparece ao escritório, diz assim, ela dá todos os dados assim, qual serviço você está realizando agora? Deseja agora. Aí tem troca de titularidade, negociação de débito, religação, reclamação de conta, ligação nova, cadastro de programas sociais, segunda via e outros. Está assinalado outros, ou seja, não há pedido de religação. Não há pedido de religação. Ela se recusa a consertar o muro pela Equatorial. A Equatorial, a meu juízo, podia ter feito essa fiscalização nos termos da resolução 1000 da ANEEL. Ela se recusa a consertar o muro, não há prova de desligamento da energia. E, mais importante, quando é perguntado, que aí, nesse momento, eu até perguntei-me, e as provas disso tudo? Quando você vai olhar após a apresentação de contestação, que pergunta quais são, ela diz, parte, pede julgamento antecipado. Porque tem muita coisa aqui, eu estou usando os documentos de acordo com o que ela... os documentos, eu tenho certeza, os documentos de acordo com o que foi lançado. Porque eu, se fosse parte, me desculpe, que tem coisa de matéria de fato ali, eu pediria, já que ela está dizendo que eles chegaram lá acusando, ameaçando, dizendo, no mínimo, prova testemunhal. Não produziram. Não produziram. Quando vai para a questão dos danos, também existe prova testemunhal, porque eles estão dizendo que ela se recusou. Minimamente, com essa prova, a parte devia ter produzido prova testemunhal para dizer o contrário, para provar o contrário. E aí, quando dado a possibilidade dela se manifestar em juízo diante de todas as provas que a Equatorial fez, ele diz, a parte vem e diz assim, peço o julgamento antecipado. Eu tenho de me valer das provas existentes. E nesse sentido é que eu entendo que o juiz Acor julgou pela improcedência, eu estou mantendo meu voto no sentido de julgar, desprover o recurso, conhecer e desprover o recurso, nos termos já lançados pelo juiz Acor. A senhora, só falar uma coisa que eu vou falar. É que a gente não é, o juiz, ele é parte integrante de uma comunidade, ele vive na comunidade e sabe que a Equatorial faz isso. Eu, mesmo na minha casa, bateram na empregada. Enquanto a empregada foi buscar a prova de que estava paga, eles cortaram. Numa sexta-feira, que eu fazia audiência, e a minha sorte é que eu estava fazendo audiência com a SEMAR, que era o doutor Roberto, o diretor, ele disse, meu Deus, não pode ser uma coisa dessa. A conta paga, tudo pago. Foi lá e relegou no mesmo dia. Quer dizer, nós sabemos que isso acontece. Isso pode acontecer, até porque se a parte não pede a prova, aí o advogado é responsável se não pede a prova. Era um caso que tinha questão fática, sobretudo a questão do quebra. Doutora Oriana, doutora Oriana está votando. A sua já se manifestou? Já teve. Já tem uma questão de ordem. Doutor, já estamos em votação. Mas, como ele dizia, doutor, eu também acredito, até porque
É porque a gente Eu concordo. julga aqui, a gente julga. Sim. Tem de ser fato, é o caso em concreto. A gente sabe que essas empresas erram, até porque são feitas de homens, né? Tudo que é feito de homem é falível. Então, haverão erros. E eu concordo nesse sentido. Mas o caso em concreto é que não aprova a justificar a condenação a meu juiz. Desembargador Paulo Velter. A senhora- Oi? Eu não considerei o dano material, só considerei. Não, eu não estou considerando nada, porque Ah, tá. para mim ela agiu dentro do estrito Da dever regularidade. da regularidade, do Tá. dever que lhe é conferido pela Resolução 1000. Desembargador Paulo Velter? Olha, eu quero inicialmente dizer, presidente, que essa sessão para mim começou meio-dia, viu? Eu estava lá no julgamento da pauta virtual, almoçando lá, despachando os processos. Eu vi a quentinha chegando. Ele começou meio-dia. Então, assim, e em quase todos os casos, repito, foi sempre acompanhando os relatores e desembargadora Oriana. E aqui a gente tem que reconhecer, o presidente está com uma produção que eu não sei de onde ela consegue energia. Eu estou com uma dificuldade de acompanhar o ritmo de desembargadora Oriana. É muito processo. Então, assim, mas eu tive o cuidado de olhar todos eles com atenção e zelo e acompanhei a desembargadora Oriana na ampla maioria dos casos. Acho que nessa sessão virtual, acho que não teve nenhuma divergência, não me recordo. Mas aqui, de fato, isso que a desembargadora Sônia coloca, a desembargadora Irina, e também veio ao meu exame aqui do processo. Nós estamos aqui diante do chamado direito regulatório, né? A gente precisa entender isso, porque às vezes é difícil a gente entender mesmo, não é fácil. Mas veja, essas empresas, que são empresas privadas, para elas poderem manter a equação econômica do contrato, elas têm que ter a possibilidade de aferir uma série de questões aí nessa relação jurídica que é de trato amplo, com um número enorme de consumidores. Então, veja, dentre essas possibilidades que ela tem, esta é uma delas, ou seja, de fazer a inspeção, né, na residência do consumidor, lá no medidor, que fica fora da residência, na grande maioria dos casos, né, quando ela percebe que pode haver ali a derivação de energia. Então, ela tem esse direito assegurado na resolução, que é essa daí mesmo, a 1000, né? Não é mais a 414. Né? Então, veja, ela vai lá. E aí não se trata de perícia ainda, porque não está se examinando o medidor. Ela está olhando lá para ver se tem a derivação. Aí não se pode, me parece, querer que ela esteja presente lá no local com um perito do serviço de perícia pública todas as vezes, porque isso seria impossível. Seja assim. Ela não vai conseguir fazer isso aí, e nem a resolução exige isso. Então, pô, claro, pô, Uma não. coisa que eu aprendi, isso foi num curso que eu fiz no Rio de Janeiro. E que é interessante, a Escola da Magistratura de lá, ela leva a vida real para dentro da escola e traz os técnicos do lado para discutir. Aqui ela não faz essa. E ele fez uma distinção que eu nunca tinha percebido, e aquela época que eu entendi. Por isso que eu falei que tem dois tipos. A fraude no próprio medidor, essa a ANEEL exige que tenha um instituto estatal isento para fazer a perícia. E tem outro caso de derivação, que é outro tipo. A derivação ela pode ser provada por testemunho e fotos. São coisas diferentes, nem todos são perícias. E aqui, desembargadora Sônia, eu agradeço a Vossa Excelência, me parece que é exatamente esse o caso. Né? A empresa vai lá, olha, nós temos que verificar se aqui tem uma derivação. E ela, por vezes, é obrigada realmente a quebrar o muro, porque essa derivação, quando ocorre, ela não fica exposta, ela é escondida. Então, ela tem que ir lá para ir constatar
se tem a derivação e faz aquele termo de ocorrência, né? O consumidor está lá, acompanha, não tem perícia aí, ela vai constatar. E ela constatou que não existia a derivação, né? Veja, a demanda, ela está projetada, desembargador Oriana, eu observei isso naquela perspectiva, olha, não teve nem a derivação de energia, que é o chamado gato, né? De modo que aqui cabe o dano moral. Veja, se nós criarmos um entendimento nesse sentido, então nós vamos praticamente criar uma situação de inviabilizar essa inspeção, porque ela vai ter que, sempre que for feita, identificar que houve a derivação. Do contrário, a empresa é condenada por danos morais. Então, veja, ela vai lá e se constatado que não houve a derivação, ela vai lá e corrige lá o problema, manda lá o pedreiro consertar o muro, e ela quis fazer isso nesse caso, e como Vossa Excelência bem notou, mas a consumidora, a senhora certamente zangada, aborrecida, né, porque... Pois não, desembargador Enes? Fique à vontade. O documento, inclusive, e o documento menciona, inclusive, que não houve suspensão do fornecimento de energia, né? Talvez lá no momento de fazer a inspeção, né? Então, aqui, eu também tenho uma dificuldade imensa de identificar falha na prestação do serviço, de modo que a atuação ela segue os termos da resolução, né? Não havendo como aí se condenar. Portanto, eu peço todas as vênias à desembargadora Oriana, que é muito sensível, é uma juíza que, sabe, a gente percebe que ela traz aí para o processo natural o drama ali das pessoas que muitas vezes são realmente vítimas da atuação dessas empresas totais, né, pelo tamanho do serviço que elas prestam à sociedade. Mas aqui neste caso, desembargadora Oriana, não me pareceu, de fato, que houve essa ilicitude na medida em que ela está fazendo ali aquilo que o direito regulatório autoriza, né? Então, eu vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência, que faz uma análise do processo muito cuidadosa, mas eu vou aqui entender também, como a desembargadora Sônia, que não há aí nenhuma ilicitude, portanto, não há dano moral de nenhuma ordem a ser reparado. Então, com esses fundamentos, eu vou acompanhar Vossa Excelência, nós vamos para o quórum expandido. É até uma oportunidade, quem sabe, da gente reabrir essa discussão com aqueles colegas que forem convocados, né? Mas eu vou acompanhando Vossa Excelência, desembargadora Sônia. Obrigada. Eu já registrei uma vez e disse para a desembargadora Oriana que ela tem um coração bem grande. Não, mas E a gente sabe que ela tem uma Eu sensibilidade. acho uma coisa que a senhora tem razão, que ele não devia ter pedido Julgamento antecipado. julgamento antecipado. Eu acho que talvez com testemunhas pudesse provar algumas coisas que são matéria de fato. Mas, enfim, eu vou proclamar o resultado por maioria, pela maioria. Maioria. Provisório, Vai né? estendido. Desculpa. Tem Tá um certo. quórum estendido aí. Estendido. É apelação, né? Vamos ao processo. Agora vamos voltar ao curso normal da pauta. O primeiro da pauta é o embargo de declaração, nos embargos de declaração, na apelação civil número 080674247/2023, embargante Maria Batista dos Santos, embargado Banco Santander Brasil S.A. Doutor, muito obrigado, o senhor que esteve na outra sessão, mas o senhor fica à vontade para permanecer na sala, se assim o desejar. Uma questão de ordem. O julgamento já acabou. Já estou chamando outro processo. E os vídeos lá no Advogado. processo. Obrigado, doutora Oriana. Parabéns pela sua competência. Obrigada. Advogado, doutora Ana Pierina Cunha Souza e advogado embargado Dênio Moreira de Carvalho Júnior. Doutora Oriana, esse processo veio para cá a pedido de destaque do desembargador Paulo Welter. A senhora está com a relatoria, fique à vontade. Presidente,
como foi o pedido de destaque meu, se a desembargadora Oriana estiver de acordo, eu queria pedir, Vossa Excelência já deixa ele apregoado e Vossa Excelência apregoasse o 8º, porque ele tem relação com esse caso, e aí ele é da minha relatoria o 8º, eu posso explicar, inclusive, depois de votar, por que que eu pedi Sem o problema. destaque. Vamos então ao 8º. Está suspenso o julgamento desse momentaneamente. Eu passo ao 8º, que é a apelação CV 080 289776/2023, que tem como apelante João Batista Silva Pereira e apelado Banco Pan SA e é da relatoria desembargador Paulo Vetter, quem passa a palavra. Aqui não tem sustentação oral, né? Não. Então eu posso aqui ser bem Eles objetivo. pediram, mas não se habilitaram. Ó, a apelação aqui, ela trata única e exclusivamente, desembargadora Oriana, doutor Bentes, sobre a questão da litigância de má-fé. É daqueles casos conhecidos, o juiz, ele identifica que tem o contrato nos autos, que foi feita a transferência do valor e a parte não só nega o fato, aqui que está o ponto da questão, ela não só nega o fato, portanto, alterando a verdade dos fatos, como ela ainda faz um esforçozinho para levar o julgador a equívoco. Quando ela traz na réplica um extrato bancário, tentando mostrar que não recebeu o dinheiro transferido pelo banco. E aí, a gente, quando for examinar esse processo da desembargadora Oriana, que eu pedi o destaque, eu tenho o mesmo extrato lá. Uma situação muito parecida. Aí, quando eu olhei, eu digo, olha, isso aqui, viu, Zé Bentes? Aí eu digo, olha, isso aqui parece que é uma coisa assim, que a gente tem que realmente ter o cuidado que a desembargadora Oriana teve lá, né, de verificar o que está acontecendo nesse caso e que parece que só é mais uma razão para chamar a nossa atenção para o que está acontecendo aí. Veja, o sujeito, quando ele recebe o banco no Bradesco, tem uma peculiaridade. Esse depósito ele não vai para a conta corrente, ele vai para a conta poupança. O consumidor abre uma conta poupança vinculada à conta corrente. No extrato ele não aparece mesmo. Mas o que tem tanto neste caso aqui, quanto naquele lá que eu havia pedido destaque, de muito peculiar? Ele saca o dinheiro. Ele saca o dinheiro, aparece no extrato, ele sacando o dinheiro do empréstimo. Então, veja, aqui nesse 8º, eu não tenho dúvida, né, de que o juiz ele fez corretamente em aplicar a litigância de má-fé, né? Porque, veja, fora a falta com a verdade, tem também a intenção de dissimular é impressionante, desembargadora Sônia. Ele aqui fez um empréstimo de 10 mil e uma fração, né? E aí, na réplica, ele, olha, não recebi nem o dinheiro, né? Que foi feita uma transferência, uma determinada data, e ele nega que tenha recebido, mas ele saca na sequência exatamente o valor do empréstimo. Ou seja, é essa situação. E se nós formos olhar a própria configuração da causa, não há dúvida de que o juiz ele agiu com acerto ao condenar a litigância de má-fé, e de modo que, para resolver esse 8º, eu estou negando o provimento do recurso. É nesse sentido que voto. No 8º. Aí depois eu... Desembargadora Oriana? Eu voto com ele, com o relator. Acompanhar. Eu também acompanho, proclamo o resultado por unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do apelo. E aí voltamos ao outro. E aí no primeiro, desembargadora Oriana... Eu estou rejeitando os embargos. O meu destaque, o meu destaque era... Porque, veja só, quase que eu era enganado aí, né? Aqui é os embargos dos embargos. Aqui. Não, é que o sujeito, ele traz o extrato, mas igual. Aí eu disse, puxa vida, desembargadora Oriana, doutor Zé Bentes, ela não viu aqui que o sujeito trouxe o extrato e ele de fato não recebeu o dinheiro, né? Que o banco traz no contrato, não, ele recebeu e foi transferido para a conta dele.
Aí eu vou ver que lá também ele saca o dinheiro, Saca o né? dinheiro. Então, veja, esse meu destaque aqui foi importante só para isso, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência as inteiras. Ó, isso só reforça o que eu disse aqui. A desembargadora Oriana viu lá aquilo que eu não tinha visto. Quando eu olhei, eu digo, mas não é possível. Ele está trazendo o extrato aqui, comprovando que ele não recebeu dinheiro. Mas é porque o dinheiro, a gente tem que estar atento nos próximos casos. Sim. Ele não vai para a conta corrente, ele vai para a poupança. Então, o que aparece no extrato, desembargadora Sônia? É o saque da poupança, exatamente no valor do empréstimo. Então, Vossa Excelência está de parabéns, viu com acerto. Eu só destaquei porque eu não tinha visto isso antes. Mas depois que eu fui julgar o 8º, é que eu vi que não havia nenhuma necessidade de destaque. Então, estou acompanhando a Vossa Excelência as inteiras lá no primeiro, viu? Tá. Eu também acompanho Vossa Excelência, até porque esse embargo, se não bastasse tudo isso, né, desembargador Paulo Veldo, do processo, do primeiro processo da pauta, não bastasse toda essa tentativa, nós estamos a tratar de embargos de embargos. Embargo de embargo. Merece, Não, merece, o camarada, eles estão fazendo isso agora, né? Veja, ele traz o extrato para levar o julgador a crer de que ele, de fato, não recebeu o dinheiro que foi transferido. Mas o dinheiro não é transferido para a conta. Eu falo que a matéria de fato e a matéria processual, ambas afastam a possibilidade de se conhecer, de se dar provimento a esse recurso. Sorte que proclama resultado por unanimidade, aí já é o primeiro, Sueli, pelo conhecimento e desprovimento. E aí nós vamos para o segundo da pauta, que é o agravo interno na apelação, que tem de número 080005168-2023, agravante Banco Bradesco, agravado Maria Modesta, da relatoria da desembargadora Oriana, também com pedido de destaque do desembargador Paulo Velho. Desembargadora Oriana, a senhora tem a palavra. A emenda. Eu só li a emenda, não sei o que. Pode ser emenda, a senhora fica à vontade. Emenda, se de argumentos, decisão mantida. O recorrente não trouxe argumentos novos capazes de afirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, o que seja o desprovimento do agravo interno. O relatório deu desprovimento do recurso de apelação contra si manejado por Maria Modesta Pimentel. São razões, o agravante alega em síntese a validade do contrato eletrônico. Fale no microfone, doutora, porque tá... Meu Deus, é porque eu tô lendo. Em suas razões, o agravante alega em síntese a validade do contrato eletrônico firmado entre os litigantes. Após a oportunização das contratações, vieram as autoconclusões e o relatório. E a emenda é pela decisão em que seja o desprovimento do agravo. Não sei se Vossa Excelência... É desprovimento de agravo porque a senhora entende que ele não inovou, né? Eu acho que ele manteve... desembargador Paulo Veldo pediu destaque, ele tem a palavra inicial. Aqui eu examinei, desembargadora Oriana, que, embora o banco não tenha juntado o contrato, mas ele junta a forma mais atual de contratação desse tipo de empréstimo. Não o contrato em papel. Ele é aquele que é feito eletronicamente no próprio caixa. Assim. E junta, inclusive, o extrato, nesse caso aqui, demonstrando que o dinheiro caiu lá na conta da pessoa. Então, aqui, por essa razão, está lá no ID 327, 888, 86. Aqui foi a contratação feita diretamente no caixa eletrônico. É mais segura de todas, porque é com a digital dele. Ou senha. Ninguém mais pode contratar. De modo que aqui eu entendo que a lei não exige forma especial para a validade da declaração da vontade. Eu estou pedindo todas as vezes e estou dando provimento ao agravo interno aqui para negar provimento à apelação e manter a sentença que foi de improcedência. Eu reformo o meu voto, posso reformar? Pode, vai adequar? Tem divergência, então, isso aí mesmo. Eu estou acompanhando, então, como o desembargador Oriana modificou o voto para acompanhar o seu entendimento, que é o que eu já tinha também,
Eu vou, a desembargadora Ariana vai adequar o voto, e Vou nós, adequar. nesse sentido, estamos também acompanhando o seu entendimento, desembargadora Ariana. Pelo. Provimento, né? Não, é pelo desprovimento do recurso. A senhora estava provindo. Não, ela Não. ela nega provimento, Negava É provimento. provimento do agravo para dar provimento à apelação. Ah, é o agravante ao Banco do Bradesco. Tá certo. Tá certo, desculpa. Ok, pelo desprovimento. Provimento. Pelo provimento por unanimidade. Provimento do agravo para dar provimento à apelação e julgando improcedente a ação. Unanimidade. O terceiro processo da pauta é a mesma coisa, se não me falha a memória. Aqui desembargadora Ariana, Destaque também, né? então Vossa Excelência fala primeiro, né, que é a relatora. Processo número 0800-85987-2022, agravante Bradesco, agravado Flávio Pereira Santos, doutora Ariana. É o terceiro da nossa pauta. Também foi pedido destaque pelo desembargador Paulo O Veltro. agravante alega, em síntese, a ausência do dever de restituição de valores descontados, pois comprovou a transferência do valor para a conta de titularidade do agravado. O voto: o agravo é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade recursal. Todavia, não obstante, a engenharia jurídica desenvolvida pelo recorrente, o agravo interno não merece acolhida. O Vossa Excelência votou naquele sentido? Não mesmo? Aqui eu vou pedir todas as vênias, muito cuidado sempre para dar provimento ao agravo, porque Vossa Excelência está majorando a indenização de 3 para 5 mil, né? E eu aqui, alinhado com o entendimento da desembargadora Sônia, ela, portanto, que é responsável, no sentido de entender que nesses casos não cabe dano moral, né? Então, se não cabe, eu não posso majorar. Então, eu vou manter o 3 para ver se vocês vão... Desembargador, só tem um porém aqui é que me parece que o banco, me corrija, veja, o banco não recorreu. Não, ele não recorreu na apelação. Aí que é a questão. Sim, doutor. Na apelação é que a desembargadora Ariana monocraticamente, no recurso do consumidor, de 3 botou para 5. Ele está recorrendo aqui no agravo. Ele está recorrendo, mas ele está recorrendo da majoração e não da ficção original. Sim. Desembargador, você dos 3. Eu vou lhe explicar por quê. Desembargadora, eu me lembro que em março a gente mantinha um entendimento que era 5 mil, por isso que eu não, na verdade era 3 que a gente entendeu, mas os contratos, não, e a gente estava levando em conta, só lembrando, o tempo de contratação. Essa contratação, por sinal, ela sabe de quando é? 2019. Sim. 2019. Se o banco tivesse recorrido para excluir o dano moral, eu teria excluído, porque eu não acredito que ninguém... Primeiro, eu não acredito que ninguém pague por tantos anos um empréstimo e sofra dano moral. E depois venha dizer que sofreu dano moral. Estou tendo até cuidado de tratar não, de pedir porque ele está há anos. Depois que eu vi a doutora Sônia, tenho aprendido muito com ela. Ele está há anos recebendo esses descontos e nunca sofreu nenhum abalo. E a gente, aí usando a experiência que nós já discutimos amplamente aqui, é que, quiçá, essa parte receba esse dinheiro, esses 3 mil reais. Quiçá, porque o advogado, nós sabemos, no interior, isso se transformou num verdadeiro comércio. E nós temos de ter essa preocupação de não dar vazão a esse tipo de demanda que só faz com que as demandas... O que o juiz decidiu lá, 3 mil. Então, pronto. Então, mantido sem... Então, a senhora está... Porque aqui é um agravo interno justamente que o banco requer. A senhora está provendo o agravo na apelação para... Deixar 3 mil reais. 3 mil reais, para manter inalterado. Então, por unanimidade também. A senhora adequa, né? Adequa.
O próximo processo é o quarto da pauta, é a mesma coisa, é um agravo interno na apelação número 0800, 0800, A ação já vai diminuir, que a doutora Senha vai tratar. não faça isso, continue. Eu é que sou uma pessoa. 0800 823, no outro dia, saiu no outro dia aqui, o desembargador Paulo Velto me disse um negócio, tá bom, eu sou ruim mesmo, deixa eu ser ruim. 0800 823, apesar de que minha mãe não acha. 70/2023. Agravante Banco Bradesco S.A. E agravada Maria Delza de Souza Rodrigues. Relatoria desembargadora Oriana. Mesma coisa. É a mesma coisa, desembargadora? Desembargador Paulo Velto, o senhor pediu destaque, o senhor quer se manifestar nesse processo? É também recurso do banco que ele aqui também se insurge contra a majoração que foi de 500 para 5.000. É a mesma razão, né? Onde tem a mesma raça e o mesmo direito. A desembargadora Oriana julgou monocraticamente para dar provimento à apelação do consumidor para aumentar de 500 para 5.000. E o banco está agravando contra essa decisão. Então, aqui, desembargadora, pela mesma razão, eu estou dando provimento ao agravo interno para negar provimento à apelação e manter a sentença no valor de R$ 500, porque o banco não recorre. Só quem está recorrendo aqui é o consumidor. O entendimento aqui nosso é de que não tem dano moral, né? O que eu noto aqui... Você chegou em março, não se entendi. Não, e eu acho, é aquilo que eu falei, né? Eu acho que nós devemos levar essa questão para o órgão especial, porque, assim, se o órgão especial entender que tem dano moral nesse caso, nós vamos aplicar. Hoje, enquanto, vamos eu inclusive, parece que está... Tem, e aí posso ficar em 1.500, doutora. Só. Mas a gente vai, assumo compromisso com Vossa Excelência aqui, com a desembargadora Sônia, de que a gente vai levar isso aí pedir para que o tribunal, ele de fato, finalize aqui com uma compreensão, para que a gente possa, inclusive, julgar monocraticamente mesmo. Porque Vossa Excelência está julgando monocraticamente, mas a rigor... Essa matéria ela é de julgamento colegiado. Eu também acho. Mas então a gente tem que definir isso para te aplicar. Mas até lá eu vou ficar acompanhando Vossa Excelência de que eu entendo que não cabe o dano moral. Se eu não quero adequar, Excelência, para mim... Ele lá, parece que o juiz ele não quer conceder nada. Ele fica assim, rapaz, o tribunal entende que cabe, eu vou fixar aqui em R$ 500. Eu não daria nada. Esse processo é de 2020. Eu fico muito. Porque isso foi. Para 1.500, gente. Desembargador Paulo, o senhor mantém. Porque a senhora vai ficar espantada com as indenizações que ele está dando aqui. É que fica assim, com um problema aí que é de fundamentação. Mas né? que reais hoje, Excelência, não compra nem para esse chamado. Se o banco, eu vou usar as palavras da desembargadora Sônia, se o banco tivesse aqui recorrido, eu daria provimento ao recurso para tirar danos morais. É porque qual é a razão de ser? O direito das obrigações ele se organiza numa tripartição fundamental. Né? Ou a obrigação deriva do contrato, ou da responsabilidade civil em sentido estrito, ou então do enriquecimento sem causa. Veja, se nós entendemos aqui que é um enriquecimento sem causa, porque o banco desconta sem que a pessoa tenha contratado os serviços dele, a questão está aqui. Então, se alguém enriquece sem causa, a obrigação é restituir o indevido em dobro. O dano moral é que você não tem aqui, ele não é em ré ipsa. Precisava o consumidor, ele desenvolver um pouco mais de esforço para mostrar o seguinte, olha, em função desse dinheiro que saiu da minha conta, para que eu pudesse pagar uma outra obrigação, eu não consegui pagar.
Então, isso gerou para mim uma perturbação. Eu não pude cumprir um contrato e tal, mas não vem. Então, aqui nós estamos aplicando o dever de restituir e a indenização pelo dano moral pelo mesmo fato. Mas, doutora Sônia, ainda agora falou uma coisa que me tocou muito, me chamou muito a atenção. Eu já tinha chamado para mim mesma e com o pessoal lá da assessoria essa questão de que, quando o homem foi chamado, ele podia ter provado, que é o que Vossa Excelência está aclarando mais ainda, provado não pedir julgamento antecipado de lide. Olha o que o juiz disse: declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado, o juiz reconheceu, o juiz de paz. Discutido nesses autos, determinando seu imediato cancelamento sob pena de multa de R$ 500 por desconto indevido realizado no benefício previdenciário do autor, contado da intimação até o limite de 10 mil. Ele faz um limite aí, eu acho que 1.500 está razoável. Né? A limite é para multa, né? E o banco não recorreu. Olha, de fato, o banco, nesses autos, não se desincumbiu do ônus da prova. Ele não juntou nem contrato nem tente. Mas a discussão aqui é sobre majoração, não. O fato de não ter contrato, isso já está superado. Já está superado. A decisão do juiz, que é aquilo, repito, que o ministro Sebastião Reis, com tanta propriedade, disse, que eu já imagino há muito tempo, ele tem um sentimento da causa muito maior do que nós outros. Ele fixou em R$ 500, e eu também concordo, desembargador Paulo Velto, foi naquele sentido de dizer, eu não daria nada, mas esse banco não trouxe o contrato, o tribunal vai dar, e eu vou dar ao menos R$ 500 com raiva. Só que a senhora vai dar? Não, eu não daria nada. Se o banco tivesse recorrido, eu não daria nada, porque eu tenho convicção que não há danos morais depois de 4 anos. Mas do Paulo Velto, nós vamos, com o tempo, eles vão ver que a Câmara, que eles não vêm mais atrás de coisas que nós não vamos dar, e vai mudar. Eu vou manter também a decisão por coerência de não reconhecer, nesse caso, dano moral, e a gente vai para o quórum estendido. Eu também concordo que a gente pode discutir melhor. Porque aqui é agravo, né? Como é? É agravo na apelação civil. Não vai para quórum estendido. Não vai para. É agravo é mudança do seu entendimento no recurso original. Tá certo. Então, por unanimidade, por maioria. Por maioria, pelo conhecimento e provimento do agravo para modificar a decisão da apelação civil nos termos dos votos. O senhor começou a divergência, Vossa Excelência tem a obrigação de relatar. Sim, tá tranquilo. Cadê? Só um Fica minutinho. como, então? Só com 500? Doutor, não faça 500. Não fomos nós que condenamos, não. Foi lá o juiz, né? Se dependesse de nós... Se dependesse de nós, é hoje. Dependesse de nós... Quanto para desse, sim, é a mesma coisa, né? O próximo, olha, agravo no posterior. Por maioria, pelo conhecimento do agravo, provimento para modificação da apelação, tá? Por maioria, desculpa. É agravo. Vamos lá. Próximo processo é o de número 5 da pauta. É também um agravo interno na apelação civil de número 0800-892-63-2023, agravante Banco Bradesco, agravado Raimundo Campos, também da relatoria da desembargadora Oriana e também também com o pedido de destaque do desembargador Paulo Velter. Esse é igual ao terceiro, é log. Ele demonstra lá no ID 327.878.11 que a contratação foi eletrônica. Exato. Desembargadora Oriana. Oi. Desprovimento? Mantém? Eu também vou acompanhar, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, por entender que houve comprovação da contratação, porque ela se deu em caixa eletrônica, autoatendimento.
Existe o loque, existe o saque, existe o valor. É um tipo de contrato diferente, não é esse de Sim, papel, mas mas a é gente tem permitido, né? É permitido. E a senhora já voltou atrás num caso Verdade. igual. Não é igualzinho eles. A senhora adequa? Vossa Excelência adequa, então, para conhecer do agravo? Para prover o agravo? É, Provei o agravo? Então, pelo provimento, por unanimidade, pelo provimento do agravo, na apelação civil aqui nominada, tá? Por unanimidade. Desembargador Paulo Veado, desembargadora Oriana adequou também. Não tem divergência, né? Não, 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 é igual aquele outro. É, que ela já tinha concordado. Vamos ao 6. Agravo interno também na apelação. Agravante Banco BNP Paribas Brasil S.A., agravada Maria José de Araújo, também da desembargadora Ariana, relatoria. esse é o sexto? É o 6º. E o desembargador Paulo Welter também pediu destaque. Esse é meu último destaque, né? Eu já estava cansado desses destaques aí. Pois é. Não, porque ele contratou foi mesmo um cartão de crédito. quê? Quer dizer, aqui, lá no ID, ele autoriza o saque mediante débito em cartão de crédito. Bem claro. Pois é. Então, veja, não é aqueles casos em que o sujeito ele não compreende o que está contratando. Mas aqui o cartão o contrato é bem específico. O nome é Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado. Bem em cima. E tem a cláusula lá mencionando que ele está contratando, autorizando, inclusive, o saque mediante débito em cartão de crédito. Para ser mais preciso, na cláusula 6ª, autorização para desconto. Autoriza o cliente em caráter irrevogável e retratável o banco tal a proceder reserva de margem consignada em seu favor, visando a realização de descontos mensal e sua remuneração para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente. E aqui você, a meu juízo, e me parece ainda mais claro. Da Camila Valles de Mene, doutor? Deixe-me ver, doutora. Não, é o 6º, é Maria José de Araújo. Maria José. E a condição geral, a cláusula H, se o senhor me permite, desembargador? Claro. Uma cláusula que diz assim, em letras garrafais. Declaro para todos os fins de direito, cláusula, letras garrafais. Ter conhecimento de que a ausência de pagamento integral no valor da fatura na data do seu representa a forma automática de financiamento do saldo devedor sobre o qual incidirão encargos descritos no item 3. E aqui nas considerações finais vem de novo dizendo que se trata de cartão de crédito. Eu posso lhe passar esse documento, doutora? Eu não saberia ideia, porque eu fiz questão de trazer. Achou? Mantém e Abrão também. Vamos lá, doutor Veu, o senhor que pediu destaque, diga aí. Ele já... Embargador, o senhor acha que não foi que está... Pois é, eu fico pensando, desembargadora Oriana. Eu acho, porque aqui... Proveu o agravo, né? No banco. Na apelação, né? Eu adequo. Adequo. É que é o mesmo caso, doutora. É o mesmo caso. Então, pelo provimento... Por unanimidade, pelo provimento do agravo, na apelação cível, no termos do voto da relatora, que será adequado. Desembargadora Sônia, Vossa Excelência colocou uma questão aí que eu Qual? estou até querendo compreender aqui. De qual, desembargador? Questão desse julgamento, acho que foi o 5º, né?
Quinto. Foi o quinto? Quinto já foi. Já foi. É porque Vossa Excelência ia encaminhando aí para o quórum expandido, e eu mencionei que aí, como é agravo, não haveria a Para meu necessidade. juízo, necessidade. Pois é. Vossa Excelência, Eu pedi aqui para o Michelson fazer uma consulta aqui, e é doutrina, né? Entendendo aqui que, como nós acabamos julgando a apelação por maioria, né? Talvez fosse o caso. mas o nosso regimento, Não, pois é. nosso regimento não entende. Então eu não vou, eu vou dar isso aí, se a parte se ela entender que ela traz essa questão. O fato é que a gente tem que tentar aqui trazer para fazer o julgamento monocrático naqueles casos restritos mesmo, né? Porque não tem essa Não corre esse risco. de risco de É. eventualmente aqui se modificar, né? Mas aqui a desembargadora Aurena está adequando, né? O sétimo já foi, o oitavo já foi, o nono já A foi. gente olha e nem todos se vê o documento todo. Eu tenho que cuidar de ver contar se no dia que a gente vem para cá. O 10º foi tirado de pauta. O 11º já julgamos também. Então, concluímos a nossa pauta hoje. Ufa! Mas aquele que era A gente estava ali que não aguentava mais, Rogério. Doutor Zé Bentes, eu não lhe disse, peço desculpa. Sim. Tá, só um minutinho. Mas eu queria lhe registrar o seguinte, apesar de já ter passado. Mas eu tenho convicção que, mesmo se eu não tivesse registrado isso, eu tenho convicção que Vossa Excelência faria. Que o senhor tem liberdade, é porque quando o colega está aqui do lado, o promotor, eu sempre falo para ele, o senhor tem liberdade para interromper a despeito de serem matérias de direito disponíveis. Mas o senhor tem liberdade, quando entender devido, de se manifestar, por favor. Mas o senhor ficou caladinho aí, eu entendi que o senhor não tinha interesse de se manifestar. Essa pauta ainda, desembargadora, eu não recebi todos O os senhor pode falar um pareceres. pouquinho mais próximo, o microfone não está Aqui. ruim. É que eu não recebi todos os pareceres, então algumas coisas eu estava me louvando pelo que estava sendo debatido e naturalmente muito bem debatido. De modo que mas eu estou muito satisfeito e estou muito contente de estar aqui entre pessoas que eu quero muitíssimo bem, a senhora, o desembargador Obrigada. Paulo Velten, a desembargadora Ariana, que conheço também de longa data. Com o desembargador Paulo Velten, eu tive o prazer de trabalhar com o pai dele em Rosário, mais tempo, né? Mas eu fico muito agradecido pela acolhida que tive aqui. Obrigada, doutor Bentes. Te amamos. Nem convivi, mas o colega não sei. Nós vamos... Obrigada, doutor Bento. Nós vamos rapidamente sortear, porque tem, eu acho que 2 processos de pauta estendida. E pode fazer o sorteio. Promove o sorteio aí, bora ver quem. Não tem problema. Eu estou aqui. Desembargador Luiz Gonzaga. Quem é o próximo? E o desembargador Luiz de França Belchior, nosso cantor. Eles ficam com a incumbência de nos ajudar nesses processos que não houve maioria. Bem, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença principalmente do senhor procurador até essa hora, nos agraciando com a sua presença, doutor. Reitero que o senhor tem fala e voz a hora que desejar, e desejar a todos um ótimo final de tarde e o resto de semana, né? Que a semana mal está começando.